Olá, o programa Gente que Fala está começando pela 365, a sua rádio de todos os dias, com as imagens da UOL TV, a TV da internet, nossas redes sociais, também no ar a partir de agora, tem o Instagram, tem o Facebook para você acompanhar, o nosso canal no YouTube e as retransmissões pela TV Aberta São Paulo, canal por assinatura, na sua operadora de TV preferida, a partir das 5 da tarde e depois, às 10 da noite, a retransmissão pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista e também para outras 20 cidades da região. Já fica aqui o nosso convite a partir de agora para você curtir, comentar, compartilhar o programa Gente que Fala nas suas plataformas, nas redes sociais, aí pela próxima hora, e também interagir com os nossos convidados, nossos entrevistados de hoje, pelo nosso WhatsApp. É o 97335-0038. 97335-0038. A sua participação é bem bacana, sua interação vai ser registrada por aqui. Eu sou o Mauro Friesman, programa Gente que Fala de segunda-feira. Vamos iniciar mais uma semana. Eu sempre digo por aqui, com empenho, com dedicação e com saúde. Então vamos conhecer os nossos convidados que vão analisar os temas por aqui propostos hoje. A gente traz o doutor Roberto Freire, advogado, ex-deputado federal, constituinte, ex-senador, ex-ministro de Estado também. Deputado Roberto Freire, bem-vindo aqui com a gente mais uma vez. Tudo bem? Ser mais rápido aqui, ligando, porque para evitar ruído, mas é um prazer, uma satisfação voltar aqui. Um abraço a todos os participantes. Estamos aqui. Obrigado, deputado Roberto Freire, pela presença aqui no programa Gente que Fala. Também na bancada com a gente o sociólogo Getúlio Ranachiro, ex-vereador paulistano, ex-deputado, ex-secretário municipal de transportes aqui da capital. Tudo bem, doutor Getúlio? Bem-vindo. Tudo bem? Tudo bem, Mauro. É um prazer estar nessa bancada, sobretudo na presença da ilustre figura do nosso nobre deputado, senador, ministro de Estado, Roberto Freire, do jornalista João Heder e do nosso coronel Antônio Ferraz. Obrigado pela presença, secretário Getúlio Ranachiro, aqui para a nossa conversa de hoje. O Antônio Ferraz dos Santos, nosso coronel Antônio Ferraz dos Santos, do Corpo de Bombeiros de São Paulo, proprietário da SP Fire Consults. Tudo bem, coronel Ferraz? Bem-vindo aqui com a gente mais uma vez. Tudo bem, Mauro. Muito obrigado a você, a Zenilda, ao Fausto e os nossos participantes, o nobre senador Getúlio Ranachiro, João Roberto Freire. Satisfação, prazer, bom dia. Obrigado. João Heder, jornalista com a gente aqui também. Heder, bem-vindo. Como é que você está? Prazer, Mauro, estar com você, com todos os ouvintes e espectadores do Gente que Fala. E é uma alegria muito grande estar de volta nesse programa, comandado pelo Fausto Camunha e também com a participação da Zenilda. Eu gosto muito de estar nesse programa, sempre estive com muita alegria aqui e quero cumprimentar os demais participantes, o senador Roberto Freire, o secretário, ex-secretário Getúlio Ranachiro e o coronel Ferraz, do Corpo de Bombeiros. Vamos em frente, vamos com os assuntos palpitantes da atualidade. Vamos em frente, João Heder. Nosso primeiro assunto da semana no programa Gente que Fala. A Anatel, pessoal, vai tirar do ar cerca de 600 sites de apostas online que não seguem a legislação aprovada pelo Congresso Nacional. E numa outra frente, o governo vai proibir o uso de cartão de crédito e do cartão do Bolsa Família em apostas e atuar pela regulamentação da publicidade da atividade das bets no país. Enquanto isso, a bancada das bets em Brasília atua para legalizar os cassinos, os bingos, o jogo do bicho, atendendo ao lobby feito pelas entidades do setor aí nos últimos anos. Eu começo com o deputado Roberto Freire para a gente tratar desse assunto, bets, jogos de azar, tudo isso na ordem do dia, entre as pessoas, né, nas mesas dos bares, todo mundo falando, e também na ordem do dia do Congresso Nacional. Sua análise em relação a tudo isso que deve acontecer nos próximos capítulos, retirada do ar dos sites irregulares, proibição do uso de cartão de crédito e do Bolsa Família também. Deputado Roberto Freire. Olha, eu tenho participação desde lá o governo Michel Temer, quando foi aprovado esses jogos via internet. Esses são jogos que sempre trazem
muita preocupação, porque é um jogo solitário, não tem um mínimo de socialização que os bingos ou os cassinos oferecem. E há uma outra característica. O bingo ou o cassino, você tem que se deslocar, ou seja, você tem uma atitude ativa. Há uma demonstração de que você deseja, e isso há um certo controle social, por menor que seja. O vício é percebível, enquanto esses jogos via internet é um vício silencioso e solitário. E é perigoso porque não tem nenhum critério de impedimento de jovens, de pessoas que sejam incapazes. Então, é algo que mereceria uma regulamentação muito rígida. E ela não foi feita, desde a sua aprovação no governo Michel Temer. Passamos o governo Bolsonaro, 2 anos do governo Lula, e só agora, quando talvez tenha se acumulado alguns problemas em algumas famílias, aí se está discutindo isso. Ainda bem, sempre é tempo de remediar o que a desídia nos deixou com esse problema. Eu comentei quando o presidente Lula partiu para dizer que ia proibir, uma atitude meio estovada, porque ninguém pode estar proibindo o que você vai fazer com o seu salário. Isso, evidentemente, é um abuso e uma arbitrariedade inadmissível. Agora, você pode regulamentar e ter critérios. Isso é possível e já deveríamos ter feito. E eu espero que agora se faça. E entender que em todo o mundo, os cassinos, bingos, isso existe. Isso, inclusive, é um grande derivativo para as pessoas mais idosas, tem seus aspectos de integração de certas comunidades e alguns riscos do vício, mas é mais fácil você ter condições de atuar nessa realidade que é viva, com participação, com iniciativa, do que essa dos jogos via internet, que é feita no recôndito das casas, sem que você tenha condição de saber quem está jogando ou não jogando. É, evidentemente, algo que necessita essa regulamentação. Secretário Getúlio Hanashiro, o governo federal pretende proibir o uso do cartão de crédito e também do Bolsa Família para esses sites de apostas online. O governo federal pode decidir a respeito disso, o que cada um pode fazer com o seu dinheiro ou não, se aposta ou se não aposta. Agora pela manhã, o ministro da Fazenda, Haddad, declarou que quem está ganhando muito em apostas, quem está gastando muito em apostas e ganhando pouco, pode estar com a dependência do jogo. E quem está jogando pouco e ganhando muito, pode estar lavando dinheiro. Agora, se a percepção do ministro estiver correta, já está tarde demais, né? Tá certo, Mauro. Como eu concordo plenamente com o que disse o companheiro Roberto Freire, eu quero pedir licença a você e aos demais companheiros para fazer um breve comentário extraprotocolar, fora do protocolo não escrito do nosso programa. Há algum tempo, cerca de um mês mais ou menos, eu, na minha visita esporádica à rede social, encontrei uma mensagem do Fausto Camunha falando do aniversário da morte do filho. E a carta é linda, muito digna de um homem como Fausto Camunha, e a dor que eu percebi na leitura dessa carta foi a mesma dor que eu presenciei nos olhos deles quando, alguns anos atrás, encontrei
na entrada do cemitério São Paulo, quando eu também fui visitar o túmulo dos meus pais, a quem admiro muito. E cada dia que passa, eu tenho uma visão muito clara do que foram os meus pais. E vi nos olhos do Fausto um profundo amor que ele tinha pelo filho e vice-versa, porque só um amor de pai para filho e de filho para o pai permitir que ele pudesse escrever essa mensagem tão linda. Então, eu presto aqui também a minha mensagem, porque geralmente quem organiza o programa não aparece e não é contemplado com isso. A outra homenagem é essa grande figura do nosso companheiro senador, doutor Roberto Freire, que, desde a campanha da reconstituição da democracia no Brasil, é um batalhador pela democracia, pela implantação da nossa democracia e pelo combate contra todos os inimigos que realmente tentam destruir o que mais de avançado sucedeu na sociedade brasileira. Então, como diz o meu amigo, que foi, por coincidência, um dos criadores da Associação dos Vereadores de São Paulo, Almir Guimarães, que, quando recebeu também um título recentemente, disse: nada como receber um título de agradecimento em vida, pelo menos é reconhecimento em vida, porque na morte só os espíritos vão colher essa bendição. De modo que, meu caro senador, deputado, ministro Roberto Freire, meus parabéns pela grande trajetória e pela sua luta. Quanto ao que disse... Muito obrigado. Eu quero dizer o seguinte: eu acho que o governo tem até tardiamente regulamentado esse processo. Porque, veja, é um absurdo que você gaste recurso do Bolsa Família, que era para alimentar a população em situação de necessidade, ou para cobrir outras necessidades dentro de um processo de distribuição melhor da renda do Brasil, e não para gastar em jogos de azar, jogos do... Agora, eu estou plenamente de acordo com o que disse Roberto Freire, no sentido de legalizar os cassinos, porque são elementos que você tem um elemento físico, é mais fácil de controlar, existe realmente o controle por parte da sociedade. Agora, tudo que se faz via internet realmente é um anonimato, né? E que muitas vezes serve para cobrir o crime organizado, lavagem de dinheiro, etc. De modo que a decisão, inclusive, da proibição, talvez, do uso de cartão de crédito, eu não tenho conhecimento legal de direito para dizer se é constitucional, mas eu acho que o grupo de trabalho que o Ministério da Fazenda criou vai ser capaz de dizer se pode ou não pode. Mas eu acho que, indiscutivelmente, você tem que regular, tem que manter uma regra muito clara a respeito desses jogos que é feito pela internet. João Reder, como é que você avalia esse momento dos sites de apostas online, essa intenção de retirar do ar cerca de 600 deles, né, que não estão de acordo com a legislação aprovada pelo Congresso, e, em outra frente, o governo pretendendo proibir o uso de cartão de crédito para as apostas, o uso do cartão do Bolsa Família também? Bem, eu sou plenamente de acordo com o que disse o senador Roberto Freire. Eu acho que o cassino em si é uma instituição muito interessante. Eu conheço Las Vegas, eu inclusive tive uma amizade muito grande com esse prefeito de Las Vegas, Warren Gladstone, tive muitas vezes lá. Uma coisa é Las Vegas, uma coisa é Monte Carlo, uma coisa é um cassino em Mar del Plata, um cassino no Paraguai ou em Montevidéu. Outra coisa é esse jogo, essa jogatina feita via internet. Mesmo porque, veja bem, você vê uma coisa que disse o senador Roberto Freire, é uma interação social, o cassino, para as pessoas
da terceira idade. Você vai em Las Vegas, você vai nos cassinos, tanto em Montevidéu como em outros cassinos pelo mundo, sempre no caça-níquel tem um monte de pessoas de mais de idade jogando ali. Agora, usar cartão de crédito, eu acho que não deve. Bom, Bolsa Família, então, não tem nem comparação. Isso não tem a menor comparação em você poder permitir o jogo com o dinheiro do Bolsa Família, né? E também lembro que as loterias esportivas, as lotecas, não aceitavam, hoje aceitam o cartão de crédito, mas alguns anos atrás não aceitavam nas apostas da loteria, da Mega Sena, da Quina, das apostas em geral, o pagamento com cartão de crédito. Você tinha que pagar ou com dinheiro, né? E nem com cheque você podia pagar. Agora liberou, o cartão de crédito pode ser pago, pode ser usado na loteca. Mas eu sou plenamente de acordo com o fato de não permitir o uso do cartão da Bolsa Família e do cartão de crédito em cassinos, na instituição, no cassino, na instituição, eu acho que devia ser proibido nesse sentido. Coronel Ferraz, sua análise a respeito desse nosso primeiro tema aqui no Gente que Fala. Bom, Mauro, a gente vê que o governo federal só começa a tomar providências depois da porta arrombada, né? Então, qualquer pessoa com senso comum bastante razoável tinha a previsão que uma hora estouraria essa situação das bets. Então, ela veio a rodão, e a gente percebe isso em várias situações do país e em várias ações com relação a isso. Aí vem o governo federal, o ministro, quem quer que seja, ou o Supremo, e vai desconectar as redes. Olha, era previsível isso. Se é lavagem de dinheiro, se não é lavagem de dinheiro, de que forma. A situação é a seguinte, precisa regulamentar o jogo nesse país. É uma vergonha. Então, a gente percebe claramente que o governo é incompetente quando faz gestão. Primeiro, ele não regulamenta. Segundo, ele não sabe fazer a gestão. Ele quer segurar as lotéricas que ele tem controle. Está aí solto o jogo do bicho, está aí as bets. Isso vem a rodão, é do mundo, que a gente vai conversar depois sobre o assunto dos carros elétricos. Então, na minha visão, o que precisa aí é regulamentar. Demorou, tem que regulamentar, porque isso é recurso. Agora, quando se regulamenta, quando tem lei, tem controle sobre isso, você administra todas as coisas. Então, o jogo é bem-vindo, porque ele é um fato real. Não dá para você fugir disso. Outra coisa, você paga o jogo com o que você tem disponível. Se o governo tem a Bolsa Família ou o cartão, governo, que saiba e controle para quem ele dá esse cartão. Na minha visão, é essa forma. O restante é inconstitucional. Você faz com o seu dinheiro o que bem querer. Essa é uma visão desse profissional, pessoa e profissional. Vamos seguir, gente. Programa Gente que Fala, edição de segunda-feira. Sim. Mauro, só Pode seguir, para a gente deputado. ter um certo... Eu queria fazer uma colocação rápida de dizer que a ideia do governo de estar discutindo se paga com cartão de Bolsa Família, isso é uma coisa, me parece, até estúpida. Porque dinheiro hoje não é a moeda, é Pix, é digital, os bancos são nas nuvens. Você não pode controlar isso, e nem deve, e nem é permitido. Você paga porque o dinheiro, quando você recebe, você tem a sua independência, autonomia para gastar onde quiser. O que você pode criar é redução de taxas de jogos, diminuir o ganho, o lucro dos jogos bets, mas se você permite que exista o jogo, você não pode interferir na família para que ela faça da forma que o governo quer. Isso é uma intromissão completamente indevida.
Vamos seguir, gente. O próximo assunto aqui do programa Gente que Fala, edição de segunda-feira, pela 365, sou a rádio de todos os dias, AltV, TV da internet, redes sociais, nosso canal no YouTube e as retransmissões. TV aberta São Paulo, canal por assinatura na sua operadora de TV preferida, às 5 da tarde, depois às 10 da noite pela TV, pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista. Coronel Ferraz, entidades do setor, de dois setores, né, de carros elétricos e da construção civil, se manifestaram sobre a consulta pública aberta pelo Corpo de Bombeiros aqui de São Paulo, que prevê medidas para aumentar a segurança nos pontos de carregamento dos veículos. Porém, as montadoras e os donos dos carros elétricos alegam que as medidas propostas podem inviabilizar a implantação de novos carregadores. O Brasil tem hoje cerca de 300 mil carros elétricos circulando aí pelas ruas. Que tem de preocupação do Corpo de Bombeiros, que foi apontado aí nessa consulta pública e que está gerando essa polêmica, não é, Coronel Ferraz? Olha, Mauro, os nossos ouvintes, é uma discussão muito séria. O bombeiro, como uma instituição de alta credibilidade, que tem uma responsabilidade muito grande com a segurança da vida e do patrimônio, ele manifestou essa consulta pública há uns 90 dias atrás, para que a sociedade e as entidades de classe e essas entidades das quais você fez colocação se manifestassem de forma efetiva. Claro que por detrás dessa manifestação tem um interesse econômico muito grande, mas o Corpo de Bombeiro como instituição, ele precisa tomar atitude com relação à segurança dos carros elétricos e todos os derivados disso. Porque o grande problema é a bateria. Bom, mas o mundo está discutindo isso, Mauro, e hoje não tem uma legislação que regulamenta isso. Então, nós temos aí uma discussão muito séria com relação a carros elétricos que não tem mais volta, isso vai acontecer. Só que o problema do carro elétrico é a bateria. A exemplo do celular, a exemplo da bicicleta, a exemplo da motocicleta, do eletrodoméstico. Então, a bateria é o grande problema. E a bateria ela produz um gás, lítio, que é altamente tóxico, né? Então, você precisa ter uma regulamentação, uma norma ou instrução técnica, e o Corpo de Bombeiros tem um código estadual, a exemplo de 20, 25 anos atrás, que não tinha uma norma que regulava, por exemplo, uma estação de metrô. Hoje tem uma instrução técnica que regulamenta isso. Então, o mundo se desenvolve, o mundo está discutindo isso. O Bombeiro, como instituição séria, manifestou essa discussão pública, teve toda essa manifestação que você está falando, ele recuou um pouquinho, mas isso vai voltar à discussão. Precisa ter norma que regulamente, porque os problemas vão acontecer e nós temos a Fórmula E, é uma Fórmula 1 elétrica, tem tecnologia hoje de ponta, Mauro, que hoje a bateria ela tem recarga direta, de forma instantânea. Claro que isso ainda não está para o grande consumidor, mas já existe tecnologia de alta competência e as Fórmulas E está aí para provar isso. Então, está chegando os veículos em grande quantidade. São Paulo é uma cidade que todo mês tem um número grande de veículos elétricos. As motocicletas, as bicicletas, hoje o próprio celular, o celular é um problema. Então, nós temos celular com alta qualidade, mas também tem outros com qualidade. Então, precisa ter uma norma e o bombeiro quer e precisa criar essa norma. Agora, existem casos graves mundo afora, aqui no Brasil talvez não, porque a gente ainda está no começo disso, mas casos mundo afora de acidentes envolvendo carros elétricos, com fogo, por exemplo, durante o carregamento, ou com fogo durante um acidente, um carro elétrico em chamas, para ser apagado esse fogo, é mais difícil do que um carro a combustão, por exemplo? Exatamente, Mauro. Um carro elétrico, por exemplo, que pega fogo em ambiente confinado, vai ser um problema seríssimo, vai ter a produção de todos aqueles gases. Claro que é diferente do ambiente externo, onde você vai trabalhar principalmente com água em forma de chuveiro, por abafamento,
e aonde você pode fazer um isolamento de risco com relação à população. No ambiente fechado, esse combate vai ser muito mais difícil, e a técnica é basicamente essa. Só que tem que ser implantado, e já existe tecnologia e técnicas muito mais eficientes. Isso tem que ser discutido, a sociedade tem que discutir com a isenção do lado econômico. Tem muitos interesses, então a construção civil chega lá e põe um ponto em qualquer local para alimentar um sistema. Num shopping faz isso, numa entrada e rota de fuga. Como é que vai? Você vai ter um controle. Depois vai responsabilizar quem? A instituição pública que tem o papel de combater. Então, está chegando novas tecnologias de combate, sistemas de proteção, as normas têm que ser regulamentadas, os projetos têm que estabelecer os locais devidos, as técnicas e o sistema de proteção eficiente. Então, tem que se discutir isso, e discutir a várias mãos, porque o interesse ele é comum, o interesse é do usuário, é do visitante de um shopping que vai lá e tem vários carros lá recarregando numa rota de fuga, por exemplo. Como é que você vai controlar? E aí, de repente, os vários condomínios das mais diferentes situações financeiras desse condomínio. Aí o cidadão tem lá um carro elétrico e quer porque quer do síndico um ponto lá para abastecer o seu carro. Então, precisa ter norma. A norma tem que estar prevista com relação a tudo isso. Eu só vou citar um exemplo. Os mais antigos vão lembrar, Mauro, 72, 74. Os dois grandes incêndios em São Paulo. Andral, 74, 72, Joelma, 74. Naquela oportunidade, São Paulo não tinha um código de obras. Então, se estabeleceu um código de obras e criou-se normas e procedimentos com relação a isso. Essa situação de carro elétrico, repito, o grande problema é a bateria, tem que ter uma norma de proteção, de controle, para regulamentar essas ações. Vamos seguir, gente. Programa Gente que Fala, edição de segunda-feira pela 365, sua rádio de todos os dias, AltV TV da internet, redes sociais, nosso canal no YouTube e as retransmissões. TV aberta São Paulo, canal por assinatura na sua operadora de TV preferida, às 5 da tarde, e depois às 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990, de Dois Córregos, no Centro-Oeste paulista. Vamos conversar agora com o deputado Roberto Freire sobre o seguinte. Ontem, no UOL, o jornalista Ricardo Couto criticou o presidente Lula. O jornalista Ricardo Couto tem uma coluna no UOL, né? E ele criticou o presidente Lula nesse momento aqui de vésperas de eleições municipais. Olha, o Couto escreveu que Lula quer resolver os problemas dos outros e esquece de cuidar do próprio quintal. Isso tudo numa referência às suas viagens pelo exterior, no momento em que o Brasil vive aí as vésperas das eleições e tem candidatos aí apoiados pelo presidente, aguardando aí a presença dele para concorrer aí às eleições no domingo que vem. O jornalista Ricardo Couto foi secretário de comunicação de Lula em seu primeiro governo. Deputado Roberto Freire, como é que o senhor avalia esse olhar do jornalista Ricardo Couto nessa crítica que ele faz ao presidente Lula, que está mais viajando do que cuidando aqui dos interesses? De um militante do PT, não é jornalismo. Ele está reclamando de Lula porque deixou de vir aqui a São Paulo para apoiar Boulos. Isso é um problema de Lula, não é um problema do país, né? Se ele estivesse saindo e descuidando, e isso acontece, descuidando de interesses, independente de ser do seu partido ou não, mas de interesses da cidadania, do país, interesses nacionais, aí a gente poderia discutir o seu artigo. Mas o artigo era um artigo de um militante que está reclamando que Lula tem que cuidar da eleição dos seus candidatos aqui. Isso não é algo que interessa ao país. Isso é um problema, tem interesses de Lula, do Couto, do jornalista, dos militantes de Boulos, tudo bem, são legítimos. Não estou discutindo que não são, mas evidentemente não tem nada a ver comigo. Eu acho até que os adversários de Boulos devem estar comemorando e achando que Lula deve continuar fazendo isso, cuidando do restante e descuidando
aqui dos seus interesses eleitorais. Só isso. Nesse ponto, nós não estamos sendo prejudicados em nada. João Reder, você compartilha do entendimento aqui do deputado Roberto Freire a respeito do que escreveu Ricardo Couto na coluna dele no UOL ontem, criticando o presidente Lula por suas viagens e preocupado mais com os problemas dos outros, esquecendo de cuidar do próprio quintal? Muito Sim. bem. O que eu acho é que, na verdade, está certo o senador Roberto Freire, porque é problema do Lula se ele vai apoiar o Boulos ou não vai, e se ele vai dar atenção aos candidatos do PT. Agora, com relação ao que fala o presidente Lula, é um monte de bobagens que ele fala em relação aos problemas internacionais. Ele quer dar uma de mediador, um homem que entende tudo, e ele não consegue sequer resolver um problema, por exemplo, aqui no nosso quintal, como é o problema da Venezuela. Está certo? Ele não consegue resolver o problema da Venezuela. E ele gosta de dar palpite em todas as nuances, em tudo que acontece no mundo. Ele devia cuidar realmente das coisas do Brasil, não da campanha do Boulos, mas da função dele como presidente, coisa que realmente ele, me parece estar pecando nisso. Quanto às coisas que ele fala, não tem sentido nenhum. A importância que ele dá a si mesmo é uma importância que o mundo não dá ao Brasil e a ele em relação a essas mediações que ele quer fazer em conflitos internacionais. Eu penso assim. Secretário Obrigado. Getúlio Canapio, a sua análise. O jornalista Ricardo Couto, do UOL, escreveu ontem na coluna dele a respeito do entendimento que ele tem sobre as viagens do presidente Lula. Segundo ele, Lula está mais preocupado com as questões externas ali, cuidando, né, do problema dos outros e menos aqui dos problemas, né, deixando de cuidar do próprio quintal. Palavras aqui do jornalista Ricardo Couto na coluna dele de ontem. Na verdade, acho que o problema maior não é tanto o Lula, mas sim a ausência do Lula na campanha do Boulos, mas sim de todo o PT. O PT, na verdade, não se empenhou, ao meu ver, na campanha do Boulos. Deixou praticamente o Boulos sozinho. E junto com ele veio o presidente Lula, que foi o grande patrocinador da candidatura do Boulos. Em parte, o senador tem razão, o João Reder também, mas a verdade é que o Lula, de fato, a partir de um determinado momento, se afastou da campanha, porque foi ele que lançou essa dupla, né? O Boulos e a Marta Suplicy. Ele foi buscar a Marta, inclusive no seio do governo do Ricardo Nunes. A Marta era secretária do município, né? Fez ela sair do secretariado, ir para o PT, voltar para o PT, contra, inclusive, a posição da Luísa Erundina, não é? E praticamente consolida essa dupla, mas chega num determinado momento que praticamente deixa a dupla sozinha. Sim. Coronel Ferraz, sua análise? Olha, Mauro, os convidados, a gente fica muito triste, né? O senso comum, que é do gestor público, a participação é a efetividade das suas necessidades. Ou seja, essa situação, muito bem colocada aí pelo senador, pelo jornalista, esse cidadão ele não tem credibilidade nenhuma, se coloca numa situação totalmente patética, é muito triste. Então, a gente vê essa situação, que não é discussão hoje, mas poderia ter, com relação às queimadas, né? Então, esse partido, esse nobre representante que está aí, ele dá sempre um tiro no pé e não se manifesta e não tem políticas públicas efetivas. O Brasil está queimando como nunca e pode ter até um viés político com relação a isso, essas queimadas, porque são 55 inquéritos federais, já vão para mais de 15 pessoas presas, claro que
a situação climática do mundo afetou e afeta, além de uma situação comportamental de tocar fogo, mas é um problema seríssimo que tem que ser discutido por esse gestor público, e ele não faz, está totalmente ausente, né? Então, essa é uma situação efetiva. O que está fazendo para o Brasil queimando esses 15 bilhões de prejuízos só no estado de São Paulo? Nada, não se discute nada e não tem uma linha com relação à imprensa desse país falando sobre isso. Problema gravíssimo, que já aconteceu, por exemplo, em 2019, onde organizações não governamentais foram responsáveis por tocar fogo. Então, nós estamos vivendo, claro que o próprio Corpo de Bombeiros, o Estado de São Paulo, os municípios têm que ter um aparelhamento muito mais sério com relação ao combate, porque é uma situação real onde Espanha, França, Grécia, Itália vivem isso anualmente, porque as suas estações são mais estáveis. É quente lá, é quente lá. Só que aqui houve uma mudança muito grande. Então, está essa situação e não se fala uma linha com relação a isso. Então, o senso comum, as pessoas querem dessas pessoas responsabilidades nas suas ações. Não situação de querer esta ou aquela situação com ela, esse ou aquele país. Então, cuide da sua casa. É esse o recado que as pessoas devem levar para as urnas. Próximo tema, programa Gente que Fala, edição de segunda-feira por aqui, pela 365, sua rádio de todos os dias, AltV TV da internet, redes sociais, nosso canal no YouTube e as retransmissões. 5 da tarde, TV Aberta São Paulo, canal por assinatura na sua operadora de TV preferida, e às 10 da noite pela Rádio Cultura AM 1990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista. Vamos sair da página da política e vamos aqui para um assunto local importante para a gente analisar, afinal de contas, estamos aí às vésperas das eleições municipais. A redução do limite de velocidade para 30 km por hora nas ruas de Bolonha, na Itália, é uma batalha cultural. São palavras, né, do prefeito de lá, Matteo Lepori. Ele quer fazer as pessoas entenderem por lá que essa é a diferença entre a vida e a morte, com uma declaração dele dada à Folha de São Paulo. Essa medida já atende 70% das vias daquela cidade, Bolonha, né? E aqui em São Paulo, os limites são 50, 60, 70, depende da localidade, né? Apesar da capital paulista enfrentar essa alta aí no número de mortes, acidentes no trânsito, o tema tem sido tratado muito à margem, né? Com muito pouca atenção entre os principais candidatos à prefeitura da capital. O assunto aqui para o secretário Getúlio Hanachiro, que já comandou aí a Secretaria de Transportes, é uma referência neste assunto. Como é que a gente deve levar em conta, em consideração, numa comparação com Bolonha, lá na Itália, que a proposta por lá é diminuir para 30 km por hora a velocidade nas vias lá daquela cidade. A gente deve também olhar para isso? Pronto, vamos lá. Discutivelmente, houve realmente um aumento do número de acidentes em todos os municípios do estado de São Paulo. Isso é um fato, dado relevante que nós tivemos no ano de 2024. Aqui em São Paulo, por exemplo, ou no estado de São Paulo, passaram de 3.300 mortes em todo o estado para 4.088, ou seja, houve uma alta de 22% nesse período. E, de um modo geral, as vítimas são, em primeiro lugar, os motociclistas e depois os pedestres. Isso leva a algumas conclusões básicas, sobretudo na questão da velocidade. A velocidade em São Paulo ela já foi regulamentado há algum tempo atrás, baixado a velocidade, harmonizado em várias avenidas, sobretudo para dar uma certa uniformidade e evitar confusão por parte dos motoristas. Nas áreas mais densas, sobretudo nas áreas onde transitam os estudantes, houve uma diminuição para 40 km por hora, que, ao meu ver, já é conveniente.
Tanto é que os números indicam que a maior parte dos acidentes estão ligados a motociclistas e a pedestres, mas pedestres nas áreas centrais, não tanto nessas áreas mais dos bairros. Agora, do ponto de vista do motociclistas, realmente nós tivemos um aumento volumoso das motos em São Paulo, junto com o crescimento da própria frota. Na verdade, o número de acidentes revela um pouco o crescimento econômico do país. Se, de um lado, isso é um certo indicador de crescimento econômico do país, portanto, favorável do ponto de vista da economia, é desfavorável em termos desses acidentes, o que requer outras medidas. No passado, se usava a gasolina como secretário do transporte, que quando havia alta da gasolina, diminuía sensivelmente o congestionamento. Hoje, você tem o uso intensivo das motos, tanto para a viagem para o trabalho, quanto para a operação comercial. Isso significa que nós vamos ter cada vez mais, sobretudo pelo uso da internet, um aumento dos motociclistas. E, na minha opinião, o que está faltando hoje é uma fiscalização mais intensiva, mais profunda dos motociclistas, dos motoristas, de um modo geral, no combate. Vamos seguir para o próximo tema, Redes. Vamos falar sobre... Mauro, eu só queria Fala, completar Redes. o que o secretário disse. As motos, realmente, elas são as grandes causas de acidentes de trânsito. O motociclista geralmente está em excesso de velocidade, ele não respeita as faixas, normalmente, as faixas de trânsito. E você pode reparar, quando você está andando em São Paulo ou em qualquer lugar, a moto sempre passa correndo do seu lado, entendeu? Então, nós temos que levar em consideração que o maior número de acidentes com motociclistas é ocasionado também pelo comportamento desses motociclistas. Essa é a minha opinião. Sim. Secretário Hanashiro, acho que a gente pode continuar, e até para levar em consideração o entendimento aqui do João Reder, não é só uma questão de velocidade, né? É questão também do comportamento, né? E Sobretudo, desrespeito aos limites de velocidade. Sobretudo, eu diria o seguinte: algumas medidas a prefeitura já tomou em relação à questão das motociclistas, sobretudo a implantação da faixa azul, que isso ajudou muito a diminuir o número de acidentes, o número de mortes nas vias públicas. A outra, no entanto, é a questão da educação e fiscalização. Na minha opinião, essas duas variáveis têm que caminhar muito. Toda vez que nós tínhamos campanhas educativas, junto com a fiscalização, diminuía sensivelmente o número de óbitos. Por exemplo, no combate ao alcoolismo, né, a medição pelo bafômetro e, ao mesmo tempo, uma campanha massiva de educação, de trânsito, baixou consideravelmente o número de mortes no município de São Paulo e em todo o Brasil. Então, essas duas variáveis têm que caminhar juntos, e sempre. Campanha educativa de trânsito tem que ser permanente. E a fiscalização, sobretudo da velocidade dos motociclistas, que foi durante muito tempo tolerado pelo poder público, eu acho que tem que ser voltar à exigência no sentido de cumprimento do que determina o Código Nacional de Trânsito, da velocidade e, sobretudo, de uma fiscalização mais rigorosa e um combate a toda infração que se comete no trânsito. Baixou muito o número de acidentes, de mortes, sobretudo dos automóveis, mas das motos aumentaram. De cada 6 acidentes com óbitos, 4 derivam do uso da motocicleta. Vamos voltar a falar de eleições por aqui. João Reder, olha, apesar do desemprego no menor nível do país desde 2012,
da inflação controlada também e do crescimento do PIB acima até das expectativas, o PT não vem conseguindo transformar tudo isso, toda essa bonança econômica, em votos nas eleições municipais. Pelo menos é o que as pesquisas mostram, né? Nenhum candidato do partido é franco favorito a vencer em capitais. As pesquisas mostram que um maior número de nomes apoiados por Jair Bolsonaro estão na liderança em relação aos apoiados por Lula nas 103 maiores cidades do país, com mais de 200 mil eleitores. Como é que você avalia esse cenário? Bem, eu acho o seguinte: você tem que levar em consideração que a televisão, em São Paulo principalmente, vejam bem, as pesquisas mostravam que o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, estava em terceiro lugar nas pesquisas para a Prefeitura de São Paulo. Depois que entrou o horário político na televisão aberta, você veja que ele conseguiu, com uma produção muito bem feita, virar essa situação. Hoje está à frente, possivelmente vai ser o melhor, o mais votado na eleição nessa semana, e isso demonstra a força que ainda tem a televisão em relação às redes sociais. Veja bem, o Pablo Marçal usa as redes sociais e o Ricardo Nunes usou muito bem a televisão. Isso demonstra a força da televisão também. Agora, eu não vejo aí um apoio do Jair Bolsonaro, do ex-presidente Jair Bolsonaro ou não, porque, na verdade, em São Paulo, no começo da campanha, o próprio presidente Jair Bolsonaro ficou em cima do muro, não sabia se Pablo Marçal ou o Nunes eram os indicados da direita. Então, eu acho que, sem dúvida alguma, isso está demonstrando, com relação ao PT, que o PT está cansando, o sistema do PT está cansando um pouco o eleitor dessa cidade, onde ele não vai ter chance realmente de chegar em lugar nenhum. Você considera eventuais erros nas pesquisas eleitorais, em razão do chamado voto envergonhado, aquele que muitas vezes não é declarado, nesse sentido da intenção? Uma coisa é a intenção de voto, outra coisa é o voto na urna de fato. Não considero. Eu acho que não tem nada de voto envergonhado. Vamos ver, a verdade ela vai ser apurada no dia da eleição, nós vamos saber se realmente isso existe. Mas eu não acredito muito nessa história de voto envergonhado. Temos perguntas aqui da nossa audiência, vamos a elas. Eu vou pedir brevidade para todo mundo, para a gente conseguir chegar no final. João, você está com a palavra, eu vou com você. O Jaime está com a gente, ele participa todos os dias. Valeu, Jaime, sempre perguntando. O que pode impactar no jornalismo brasileiro a entrada em breve da CNBC americana no Brasil? Ele quer saber. Sem dúvida alguma é bem-vinda, né? Porque o nosso trabalho de jornalista realmente é um trabalho, às vezes, não reconhecido pela sociedade. Normalmente se fala que a culpa de tudo que acontece aqui nesse país é da imprensa, né? Mas possivelmente que será o culpado de tudo que existe nesse país. Eu acho que ele diz no sentido de, está falando aqui da CNBC americana, com viés de direita, enfim, acho que ele fala nesse sentido, o Sim, Jaime. sim, veja bem, mais um canal de notícias, seja de direita ou de esquerda, eu acho que isso é muito bem-vindo, porque, sem dúvida alguma, é uma opção para quem ninguém é obrigado a assistir esse canal ou um outro canal. É mais uma opção para quem, o telespectador, que pode escolher se ele quer ver ou não. Deputado Roberto Freire, a pergunta também do Jaime para o senhor, sua avaliação sobre a isenção do Supremo Tribunal Federal. Qual a sua avaliação sobre a isenção do Supremo Tribunal Federal, deputado Roberto Freire? Olha, o problema do Supremo é um problema grave que o Brasil está enfrentando. Né? Nós estamos, nesse momento, um Supremo falando em defesa da democracia e sendo, talvez, o próprio Supremo, por alguma das suas decisões e seus
encaminhamentos, aquele que ataca a democracia. Por exemplo, esse problema do X, evidentemente, isso é um abuso. Não tem nada a ver com Elon Musk, nada, porque o que estamos discutindo é um espaço criado por uma plataforma da internet e que mais de 20 milhões de brasileiros se utilizavam. E não eram os brasileiros comuns, eram principalmente atores políticos, jornalísticos, intelectuais, artistas. Se criou uma rede de 20 milhões de brasileiros que viviam discutindo política, muitas vezes de forma acerba, com atritos, agressões até. Mas, olha, a internet não é uma terra sem lei. Tem um marco civil da internet, uma lei que eu votei, que é clara, ninguém pode retirar perfil, isso é censura. Se pode retirar conteúdo a partir de decisões do judicial. Se há crime contra a honra, calúnia, injúria, difamação, a legislação penal está aí, pode ser utilizada, não precisa nenhuma intervenção da que foi feita. A França, por exemplo, prendeu o céu do Telegram, mas o Telegram continuou na sua plenitude livre. Foi preso o gerente. Então, só para dizer, infelizmente, nós estamos vivendo quando, por exemplo, o ministro Dias Toffoli, com as suas decisões monocráticas, destruindo todo um processo que no Brasil foi importante, apesar dos erros que possa ter cometido, do combate à corrupção, nós estamos vendo a liberação de todos os corruptos desse país. Isto precisa ter um certo paradigma. Precisamos despolitizar o Supremo Tribunal Federal. Precisamos ter a coragem de enfrentar essa discussão. Olha, eu lutei contra a ditadura e não quero que este país caminhe para a ditadura alguma. Coronel Ferraz, bem brevemente, o nosso tempo já está apertado aqui, temos a sua pergunta e a do secretário Hanashiro também. A pergunta do Jaime também. Os imóveis invadidos em São Paulo são vistoriados pelo Corpo de Bombeiros? Então, deveria ser, né? Mais de 95% dos imóveis comerciais não tem auto de vistoria do bombeiro. Se ele é invadido e sabe-se dessa invasão, o órgão municipal deveria solicitar a vistoria do bombeiro. O bombeiro tem um código de incêndio desde 2018, Mauro, que regulamenta as normas de proteção e combate a incêndio no estado de São Paulo. Então, tem um documento chamado Auto de Vistoria do Bombeiro, que viabiliza o alvará de funcionamento, a BITSE. Então, estou sabendo que o Corpo de Bombeiros está implementando uma ação muito forte, porque ele tem hoje o livre-arbítrio e o poder, em virtude da lei, da fiscalização, sem precisar ser chamado. Então, ele pode tomar essa iniciativa de agir para interditar, se for o caso, se aquele imóvel não tem sistemas de proteção adequados, claro, na preservação da vida e do patrimônio. Quero elogiar aqui também a participação do senador nessa colocação maravilhosa, que essa discussão aí do X fica uma discussão personalística e não do serviço. Parabéns, senador. Fico feliz como cidadão e coronel da Polícia Militar do Estado de São Paulo, do Corpo de Bombeiros, de ver a sua opinião, a coragem com que o senhor faz e coloca essa ditadura política lá no auge, onde tem um Supremo que discute situações cotidianas aí, em termos de balcão, e não se preocupar com as leis primárias do país, que é a Constituição. Então, é um serviço que é oferecido, e não o Musk. Musk é a pessoa. Ele quer agir contra a pessoa, age contra a pessoa, mas não contra o serviço. Muito obrigado, fico muito feliz em ver a sua colocação. É isso aí, Última pergunta agora para o secretário Hanashiro, pouquíssimos segundos, nós já está em cima, secretário. O transporte público gratuito
gratuito é viável na cidade de São Paulo? Pergunta aqui também do Jaime, secretário. Eu acho que é inviável para uma metrópole do tamanho de São Paulo. Vai custar em torno de 12 a 15 bilhões de reais. Quer dizer, recursos que poderão ser utilizados em outras atividades públicas mais adequadas. Eu defendo muito a reativação do Vale Transporte, que era uma tarifa distribuída entre o usuário, o trabalhador, o usuário, o patrão e o poder público. Vamos colocar um ponto final, então, nessa nossa edição do programa Gente que Fala de hoje, abrindo muito bem esta semana, e o agradecimento a todos os participantes de hoje, doutor Roberto Freire, advogado, ex-deputado constituinte, ex-senador, ex-ministro de Estado. Muito obrigado, deputado Roberto Freire, aqui pela presença. O sociólogo Getúlio Hanashiro, ex-vereador paulistano, ex-deputado, ex-secretário municipal de transportes aqui da capital, o jornalista João Reder e o coronel Antônio Ferraz dos Santos, do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo. Um abraço para todo mundo, em nome de toda a equipe do programa Gente que Fala. A gente espera revê-los em breve. O programa Gente que Fala é sempre realização da ABCom, 23 anos no ar. Apresentação minha, Mauro Friesman, o Azenilda Salvato, nossa diretora de produção, o jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral. Você do outro lado sempre, espectador, internauta, ouvinte, a razão da nossa presença por aqui. A gente volta amanhã pela 365, sua rádio de todos os dias, OTV, TV da internet, redes sociais, nosso canal no YouTube e as retransmissões, TV Aberta São Paulo, canal por assinatura na sua operadora de TV preferida, às 5 da tarde e depois às 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste paulista. Um abraço a todos, tchau, até amanhã.